Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Observatório da Política no nosso canal Desencanto da Sereia. Eu, juntamente com os colegas, amigos, professores, analistas, professor Edivan Alves, professor Arquimedes Fabrício. E aí, depois que a nossa cidade aqui finalizou o pleito municipal, a gente vai começar a abordar e trazer elementos da geopolítica, tanto nacional quanto internacional, para a gente fazer aqui os nossos comentários, para a gente fazer aqui as nossas análises. E só uma curiosidade, colocando aqui para todos vocês, é que os vídeos que nós fizemos com relação à política aqui de Caruaru, eles estão entre os vídeos mais vistos do nosso canal, assim, disparado. Nosso canal tem quase 50 vídeos já publicados, e os vídeos relacionados ao Observatório da Política Caruaruense são os mais vistos. Mas vamos lá, para a gente começar diante de uma pauta mais nacional, abranger o debate, as análises políticas aqui nossas, e eu queria começar com vocês diante de, novamente, outro fato que ocorreu no Brasil, que já vem se tornando uma situação cotidiana, que é uma tragédia social, mas os nossos governantes, os nossos líderes políticos, as representações governamentais fazem desdém e, diante de uma política e de uma visão negacionista, não consegue compreender e entender esse problema estrutural na nossa sociedade, que é a questão do racismo. Tivemos mais uma vítima, não é? Mais uma vítima em que foi assassinado lá naquele mercado, Carrefour, supermercado, uma rede internacional, e diante disso aí criou-se aí um apelo novamente diante desse debate. E, infelizmente, como tudo que vem acontecendo no Brasil, tudo vira causa política. Tudo é transformado em uma pauta política, até o assassinato desse cidadão. E diante disso aí, nós tivemos a fala do Mourão, dizendo que no Brasil não existe racismo, e então aquele fato lá com a situação isolada, o nosso presidente endossando também esse discurso, o presidente da Fundação Palmares também, que faz, no meu ponto de vista, um desserviço muito grande à luta de igualdade étnica, racial aqui no Brasil. Mas, diante desse contexto, eu coloco, inicio com o professor Arquimedes hoje, mais uma vez. Bem-vindo novamente, professor Arquimedes. Então, diante desse fato, que não é novo, infelizmente, e diante daquilo que os novos governantes, que é a fala oficial, vem se posicionando, qual é a leitura que o professor Arquimedes faz diante desse problema secular e diante desse negacionismo tosco dos nossos líderes políticos? Um abraço aos professores Alderes e Edivan, é bom reencontrá-los nessa conversa política. Dizer o seguinte, que o que ocorre no Brasil é apenas um retrato do nosso desgoverno. Não é? A gente sabe que as pessoas que estão ocupando esses cargos de confiança, como você falou, Alberto, na Fundação Palmares, presta realmente um grande desserviço, vai de encontro ao que manda a história, ao que manda os fatos históricos em nosso país. E aí, para completar e complicar ainda mais a situação, vem então o Hamilton Mourão bradando que no Brasil o racismo não existe. E, gente, isso é querer passar aquele ditado bem antigo, né? Manteiga inventa de gato. Né? É querer encher então, a peneira com água. Ora, se a gente sabe que na realidade o racismo existe, que a prática racista ela está espalhada, está enraizada na cultura brasileira. A gente não consegue cortar o mal pela raiz. Avançamos, sim. Grande avanço já foi feito já, mas não ainda conseguimos cortar esse mal pela raiz. Ele persiste na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa história, infelizmente. Tá? E aí, então, chega um governante do quilate de Hamilton Mourão, que ocupa o cargo de vice-presidente da República, e brada na imprensa mundial que no Brasil não há racismo,
que é que o mundo pensa do Brasil? Está servindo de piada para o mundo, então. Né? O mundo nos enxerga com um olhar de olhar ali um local de piada, ali nem os governantes falam a verdade. É assim que eu estou vendo o Brasil. E não há, amigos, perspectivas positivas de mudança nesse desgoverno. A gente vai ter que engolir mais 2 anos se continuar a gestão atual, não é? Dessa situação, ou disso a pior. Ou disso a pior. E para fechar essa fala inicial, vem então o presidente Jair Messias e ratifica tudo o que o Mourão falou, que não há racismo. Então, quando os dois principais chefes da nação bradam que não há racismo, o que os seus seguidores vão pensar? Eles estão falando a verdade. E aí, de novo, vai ser aquele choque, né, de pensamentos, né, para consolidar, então, quem pensa que sabe e constata que tem um racismo de verdade, e aqueles que são Maria vai com as outras, que vão na onda do que se fala, e não tem racismo. Isso é o que prega a mídia. Isso é mais uma invenção da esquerda brasileira. Gente, vamos parar com isso. Vamos botar os pés no chão. Vamos encarar de verdade a nossa história e os nossos fatos. Eu não vejo, Alberes, com bons olhos o nosso futuro. Professor Edivan, o ano era 1888, assinado lá a Lei Áurea, no qual libertava ou tirava a responsabilidade dos grandes senhores dos cafezais de terem escravos nas suas fazendas. Estamos em pleno século XXI. Aquilo que o Mourão afirmou e que é corroborado com toda a equipe política do governo Bolsonaro, será que é fato mesmo? No Brasil não existe racismo, segundo Mourão? Confirma essa fala? Bem-vindo, professor. Olá, Salberes, Arquimedes. Esse é um discurso de duas formas principais, né? É um discurso de alguém que não estudou a história ou simplesmente está negando aquilo que é fato e com objetivos naquilo que está dizendo, né? Então, há uma má-fé muito grande quando se estabelece uma frase dessa, dizer que não há racismo no Brasil, né? É uma questão muito séria, extremamente preocupante, quando você escuta isso vindo de autoridades da República, né? E aí, isso é grave por quê? Porque isso acaba servindo, de certa forma, né, trazendo um escudo, uma proteção para aquelas pessoas que são naturalmente racistas, se sentem representadas por essas lideranças e acabam, de certa forma, passando adiante e se sentindo representados. Isso é um problema muito grande porque acaba incentivando outras pessoas, né, que durante esses últimos tempos está se colocando e trazendo à tona aquilo que já era muito presente, né, no Brasil. Não é de hoje essas questões, né? Agora está ficando muito mais abordado com as redes sociais. As pessoas perderam o pudor de mostrar seu real pensamento referente a esse posicionamento da questão racial em si. Não tem como você dizer uma questão dessa que não há racismo no Brasil, né, diante de questões históricas óbvias, né, que a gente estuda. Um país que, né, com mais de 3 séculos de escravidão. É o país que foi o último a abolir a escravidão aqui na América. Então, diante de uma questão dessa, você falou na questão simbólica da Lei Áurea em si. Com a assinatura de uma lei que não modificou em nada a vida e continuou, né, e o Estado brasileiro, que literalmente não fez nada nessa reparação histórica. Simplesmente a assinatura de uma lei e toda a população, né, anteriormente, antes da lei, no caso, escrava, estava literalmente sem nenhum aparato do Estado, sem nenhuma proteção, sem conhecimento, né, sem estudo. Então, de repente, foram jogados e, obviamente, sobrou para eles as periferias, sobrou para eles, né, toda a parte sem a presença de uma infraestrutura correta para poder sobreviver. E aí você tem todo um processo social aí, que aí né, dá para você falar isso em vários programas. Então, toda uma questão social que se transformou
né, de extrema necessidade de debate no Brasil, e que isso é de muito mais força quando se refere, né, à questão negra no país, que é naturalmente racista. É um país que sempre, historicamente, né, com esse passado de escravidão, né, não evoluiu, de certa forma, nesse pensamento. Claro, a gente tem todo um processo de crescimento, a ocupação de alguns espaços, mas a gente ainda está muito distante, principalmente no pleno século XXI, você tendo uma volta, né, dessas questões mais abertas, com as redes, volto a dizer, com as redes que colocaram isso mais em evidência, né, mas não só por isso, é porque as pessoas se sentiram representadas pelas lideranças políticas quando falam uma questão dessa. Então, isso é extremamente preocupante, né, diante de um quadro desse que se apresenta, e isso foi enfatizado nessa semana, né, com esse acontecimento, né, a parte também nos Estados Unidos, a violência como é feita, os números que o IBGE aponta, né, sempre trazendo uma parte muito de exclusão da população negra. Então, eu considero que essas falas, tanto do presidente como do vice-presidente, né, e também o representante da Fundação Palmares, são extremamente de má fé e mostram desconhecimento histórico. E eu acho que não é só desconhecimento histórico, não. Faz parte de uma retórica, obviamente, de uma retórica de negação, né, de uma situação que foi clara na história do Brasil. Isso é próprio das pessoas de extrema-direita, das pessoas reacionárias, que tentam vislumbrar algo que não existe. Isso é uma característica dessas pessoas. É extremamente preocupante e lamentável. Justamente. Nós temos no Brasil um problema que é estrutural. Então, eu acho que se debater o racismo, não levando em consideração o aspecto estrutural, é você querer passar pano, né? Passar pano é um termo que está sendo muito utilizado diante daquelas pessoas que fazem um malabarismo intelectual grande para defender o indefensável. E o problema maior que a gente tem com relação ao racismo no Brasil está diretamente ligado às suas cicatrizes. O racismo é uma coisa que no Brasil não sarou. E alguns pontos que conseguiu avançar deixou uma cicatriz muito grande. Porque quando você analisa o racismo no Brasil dentro de uma perspectiva sociológica, dentro de uma perspectiva histórica, a gente não vê apenas aquela ideia do negro ser taxado como alguém sempre em uma posição de suspeito, mas de tudo aquilo que o negro passou dentro de uma escravização institucionalizada. Então, entramos para todo o século XX, agora o século XXI, existe uma cicatriz muito grande, uma cicatriz muito grande. E o problema ele se agrava no Brasil quando nós temos uma sociedade que é racista, mas é um racismo velado. Não é aquele racismo que você consegue identificar em todos os ambientes. É aquela coisa que existe, mas fazem questão de deixar velado, e é uma coisa de que aqueles que praticam não se envergonham dos seus atos. Esse é que é o grande problema, de identificar a figura do negro sempre como uma figura de suspeito, e o ato do racismo, aquele racista, ele não se vê como fazendo uma coisa errada, mas sim como um instrumento de defesa. Então, isso está diretamente ligado ao status quo, em que algumas pessoas acham, né, que estão e que podem ver as outras, né, de cima para baixo, e isso faz com que casos como aconteceu no Carrefour se repitam várias e várias vezes no Brasil. Então, coloca-se um ponto, não, mas aquele cidadão que foi assassinado lá no Carrefour, ele tinha passagem pela polícia. Pessoal, isso aí é fato, isso aí não se nega, não se discute. Porém, o fato de ele ter sido assassinado ali não tem nada a ver com a passagem que ele tinha na polícia, porque ninguém ali o conhecia, a não ser um julgamento que fizeram a partir da cor da sua pele. Se viram na necessidade de espancar, de batê-lo, de matá-lo, né? Sufocadamente. É tanto que tinha lá uma responsável lá do Carrefour filmando tudo. Então, que entrou também, que foi presa como cúmplice. Da mesma forma como tinha outras pessoas lá que ficaram apenas só observando, ou seja, é aquilo que se chama a sociedade da
espetacularização tosca. Então, enquanto tem pessoas sendo assassinadas, a preocupação maior é você fazer uma filmagem para que você poste nas redes sociais e bombe. Então, esse ponto que existe aqui, que existe no Brasil, ele é estrutural, porque ele é secular, porque ele surgiu diante de uma necessidade dos portugueses, diante de uma necessidade europeia de ter aqui uma massa de mão de obra barata. Contudo, diante disso, criou-se nessa mão de obra barata uma ideia de sub-raça. Esse é que é o ponto principal, que desde o primeiro português que chegou aqui com os negros para a escravização, até hoje, em pleno século XXI, o que se tem hoje da população negra, a visão do brasileiro em si, do negro, é de uma sub-raça, de alguém que está sempre em estado de suspeição. Assim, isso é terrível. Isso é comprovado com essas atitudes que acontecem diariamente e que, infelizmente, só alguns poucos casos é que são noticiados e que nós temos acesso. E, por outro lado, você tem uma cúpula governamental totalmente intencionada a não fomentar esse debate. A questão não é o desconhecimento, o professor Edivan aí colocou, a questão não é a falta de conhecimento histórico, a questão ela é intencional. A questão é de esvaziar esse debate. Por quê? Porque diante daquilo que é falado pelos representantes do governo, até pelo presidente mesmo, a gente percebe um negacionismo terrível. É tanto que o próprio presidente ele está agora se auto-negando, né, na live que ele fez aqui essa semana, afirmando que ele nunca tinha falado, que não tem um áudio em canto nenhum que diz que ele afirmou que a Covid-19 era uma gripezinha. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais se bradou. Isso é o que mais ele fomentou. Então, se há a questão do negacionismo em si, histórico, há agora uma autonegação. E aí fica aquela questão, quem é que é agora que vai defender posturas como essa? Quem vai defender posturas como essa são aqueles que são fanáticos, são aqueles que, por um tipo de consciência frágil, até dentro de um estágio de alienação, que não consegue fazer uma reflexão crítica e acredita que todas as nojeiras que saem da boca dos nossos governantes é tido como uma verdade. E aí, mais um ponto. Enquanto nós temos aqui o avanço da segunda onda no Brasil, as UTIs sendo lotadas, o governo está esvaziando seu estoque de cloroquina, saiu hoje essa notícia, mas em contrapartida tem lá milhões daqueles não são aparelhos, daqueles instrumentos para fazer a testagem que está nas garagens sem expor para a população, para que a gente faça uma testagem em massa. Então, se a gente tem uma negação histórica relacionada ao racismo, e agora a gente começa com o professor Edivan, nós temos agora, professores, uma negação, né, muito mais perigosa com relação à Covid-19, segunda onda, Europa já fechando muita coisa, entrando em lockdown, e aqui no Brasil continua com aquele discurso. É apenas uma gripezinha, vai passar, temos que priorizar a economia e não devemos dar total prioridade a isolamento, distanciamento, para tudo, para que haja um fôlego, para que a gente tente, em algum momento, voltar à vida normal. Então, diante desses fatos, professor Edivan, o presidente da República afirmando que nunca falou de gripezinha, que a Covid era uma gripezinha, do nosso Ministério da Saúde, que está agora esvaziando os estoques de cloroquina, mas nós estamos a perder alguns milhões de testes para o Covid-19. Então, diante do que nós já vemos acompanhando, esses dois fatos reforçam uma postura totalmente equivocada do governo. E aí, qual a leitura que o professor Edivan faz diante desse fato, a partir de um contexto mais amplo que nós estamos enfrentando já há 8 meses? Antes de entrar nessa parte referente a essa questão da negação, né, das situações com relação à pandemia, eu acho que é interessante que a gente coloque, né, assim também como você falou, com relação ao racismo em si,
e a representação desses atores políticos no sentido de negar a questão do racismo no Brasil. É interessante que a gente pense também o seguinte, é que ninguém foi enganado e todo mundo sabia da postura, né, desse governo com relação a essa parte. Isso é fato. Né? Isso desde as eleições presidenciais, todo mundo já sabia qual era a visão de Bolsonaro com relação a essa questão em toda a sua cúpula. E quem necessariamente passa a defendê-lo dentro do governo, naturalmente que vai endossar as suas questões. Então, se você observa bem rapidamente a questão do racismo em si, para a gente vir para a pandemia, você vai entender o seguinte, sempre a conduta, né, do governo foi muito nefasta com relação a essa parte do racismo e dos direitos humanos, obviamente. Até porque, quando você viu que em muitos momentos tem uma questão muito perigosa, que é uma prática desse governo, desses que a gente falou logo no começo, né? Porque se cria uma retórica muito, muito perigosa, porque transforma as situações em piadas, né? Dá um aspecto de brincadeira. Isso é que é perigoso, aquilo que você colocou como racismo velado, né? Em próprios discursos, ele coloca uma certa animalização do corpo, né? Falando de ele no discurso na Hebraica, no Clube Hebraica, né? Ele ainda sendo deputado e já vislumbrando a carreira presidencial, né? Ele falando sobre arroba, sobre procriação, aspectos referentes a animais, tirando a dignidade e a humanidade, né? Do negro em si, frequentemente se referindo com um certo olhar muito com relação à população negra, enquanto aquelas pessoas que são preguiçosas, aquelas pessoas que vivem sem uma produtividade, sabendo que, né, a base econômica brasileira na época, no Brasil, sustentou na escravidão em si. Então, não tem nada a ver essa questão com relação a isso. Então, sempre negando, né? E aí já entrando para outra parte, sempre fazendo a negação, sempre zombando dessas situações. Tudo isso, essa negação, né? Colocando uma certa resposta, como se tivesse também um racismo com relação ao branco, um racismo reverso que a gente poderia colocar nesse sentido. Agora, claro, diante de um foro privilegiado, diante de uma impunidade, obviamente, que há muito tempo que se vem cometendo esses crimes aqui, e você não tem nenhuma tomada de decisão da própria justiça. Naturalmente que quem pensa dessa forma, né, não vai pensar diferente com relação à negação da ciência, que é outra prática de um governo reacionário e de extremo-direita. Essa negação da ciência com relação ao que você colocou. Né? Com relação, primeiro, não dá o apoio total e o entendimento de como foi essa pandemia quando chegou aqui no Brasil. Né? Essa negação total, como você falou da gripezinha, que inclusive, né, dizendo que nunca disse, e está gravado aí, é uma questão assim, absurda, né, de um total descaso. Aliás, humanidade e vida não foi, em nenhum momento, aspectos interessantes e importantes para esse governo. Não foi, né? O seu passado, ele já coloca que ele tem uma aversão muito grande, tem um desprezo muito pela vida. Isso é característico dessas pessoas genocidas que se comportam desse jeito. Essa ação de não se preocupar, de negar a ciência, a questão do medicamento, colocando sem nenhuma efetivação científica e colocando isso como uma verdade, influenciando o povo, porque isso é o chefe máximo da nação. Então, né, por incrível que pareça, mas as decisões de um chefe de Estado, né, ele é levado em consideração por aquelas pessoas que, inclusive, que não têm muito conhecimento e se pega com essas situações. Né? A questão das vacinas, um movimento de vacina em si, né, isso é muito preocupante porque muita gente segue esses padrões. Né? Então, tanto na questão racista como na questão científica, a negação é uma característica, né, de pessoas que têm um desprezo pela vida, que é uma característica desse governo. Isso é extremamente preocupante e lamentável. Professor Arquimedes, com esse governo, com essas posturas, qual a sua visão diante desse processo negacionista que se estende agora para a ciência, para o coronavírus, para as vacinas? O professor Ivan colocou bem quando ele dizia que, quando houve a eleição, todos já sabiam qual a postura do presidente em relação a esses assuntos, não é? Então, creio eu, Alberes, e aí eu quero dizer que 90% de certeza, ou mais um pouco, que isso não vai mudar em relação até o final do governo, não. Isso vai ficar cada vez mais evidente e vai entrar numa situação em que
aqueles que defendem o atual governo, que são simpatizantes do atual governo, vão proclamar também nos 4 cantos do mundo aquilo que é dito pelo seu líder principal. Então, gera na sociedade uma divisão e nos deixa preocupados porque nós, enquanto professores, enquanto conhecedores da história, enquanto historiadores que nós 3 somos, temos a missão de retratar os fatos, de relatar os fatos e contá-los. O que aconteceu de verdade, para que cada um possa analisá-los e fazer a sua interpretação. Mas, em uma situação em que o líder público do país brada na imprensa, brada nas redes sociais, que não existe racismo, aliás, a Covid era uma gripezinha, agora ele mesmo nega a si mesmo. Gente, pelo amor de Deus, esse país está entrando numa situação de total ingovernabilidade. Total ingovernabilidade. Temos que começar, desde já, a pensar em nosso futuro. Daqui a 2 anos temos eleição de novo presidencial. Com certeza, tudo leva a crer que o atual presidente é candidato à reeleição. E, aliás, no quadro de hoje, com riscos sérios de ser reeleito. Não é? Isso é uma coisa preocupante. Então, a sociedade, por muito menos, eu já vi presidente do Brasil ser tirado do poder, né? Sair do cargo. E esse que está aí bradando, fazendo ou não fazendo o que deve ser feito, todo mundo está conformado. Então, isso é prejudicial para a democracia, que a nossa, Alberes, ela é extremamente fragilizada, lembrem disso. Ela é muito recente e ela é muito frágil. Tá? Nosso processo democrático está em crescente construção. Mas nesse momento em que o presidente do país passa por essa situação de negacionismo, de não observar os fatos históricos, não respeitar, coloca em xeque também a nossa democracia. Porque os debates que podem, então, crescer, que poderiam, então, levantar ideias para o debate acadêmico, o debate sociológico, o debate histórico, isso não vai acontecer. Vai prevalecer a questão do radicalismo. E o Brasil já está tomado desse radicalismo, minha gente, desde a eleição passada de presidente da República. Então, creio eu que a situação não vai mudar para melhor, a tendência é só piorar, é só crescer essas falácias que a gente sabe, né? Jogar ao vento, bradar ao vento, se colar, colou, e está colando. Colando com quem? Com os seus seguidores, com aqueles, como a Edivan falou agora há pouco, que são realmente seguidores da direita, né? Que estão absorvendo bem isso aí e colocando em prática. Esse é o que eu estou pensando no momento. É o que a gente começa a perceber. Aquilo que se criticava com relação aos governos do PT, uma defesa insana, uma defesa até certo ponto fora dos limites éticos, está acontecendo agora de uma forma muito mais agravada com o governo Bolsonaro. Então, aquilo que o governo fala não é que tem que ser refletido pelos seus eleitores para tentar se chegar a uma compreensão, mas é o esforço de tentar defender tudo aquilo que eles falam. Então, muitas vezes o presidente fala uma coisa de manhã, nega à tarde e reafirma à noite. E o grande problema que a gente vê é o esforço, o malabarismo intelectual que esses apoiadores fazem para sempre estar inventando uma desculpa e apoiando. E é diante disso que, a partir do nosso próximo programa, e aí eu já vou lançar aqui, nós vamos dar um troféu de passa-pano, comentarista passa-pano. Então, a partir da próxima semana, né, dentro do que a gente vem acompanhando aí no debate político, vamos aí dar um troféu passa-pano, porque, olha, o que tem hoje no Brasil não é brincadeira. A gente imaginava que os passadores de pano estavam lá no governo PT, né? No governo Lula, governo Dilma, diante de toda aquela situação que ocorreu. Mas hoje, a gente tem em uma proporção muito maior. E é importante a gente aqui citar o nome e os argumentos e as ideias que esses passadores de pano estão fazendo para defender esse tipo de governo.
Mas diante de tudo que a gente vem conversando aqui, eu queria só mudar rapidinho aqui a pauta da gente, para a gente entrar na reta final, fazendo aí uma pergunta ao professor Edivan Pulso Arquimedes, onde a gente poderia responder de forma mais objetiva, o seguinte: temos segundo turno, e aí eu queria começar com o professor Edivan. Professor Edivan, de forma bem sucinta, viu? Bem sucinta. Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são as suas projeções? Olha, diante do que se mostra o quadro, o local que está mais definido é o Rio de Janeiro, né? Paz, literalmente, vai dar uma grande votação dianteira com relação à Crivella, né? Diante dessa situação em si, diria que o menos ruim para o estado do Rio de Janeiro, em que, no caso, o Rio de Janeiro não é uma referência política muito interessante nas últimas décadas para você avaliar, né, o critério de bom ou não. Mas, diante das situações que se apresenta, o Paes possivelmente será eleito com margem tranquila com relação de votos. São Paulo, por incrível que pareça, ficou bem mais apertado, mas eu ainda vejo que Covas leva uma certa vantagem junto com Boulos, né? E Boulos se transforma numa grande liderança política, faz um grande trabalho, mas mesmo assim, tudo isso são conjecturas. A gente tem que esperar domingo para ver, porque as urnas podem provocar na gente, né, surpresas em si, né? E em Recife, esse daí é que você não pode projetar quem vai ganhar. Empate técnico nos últimos dias, antes das eleições, né? Nas pesquisas, né? Empate técnico, é impossível você projetar em si uma pequena vantagem para Marília, mas Pernambuco, né? Pernambuco sempre se destacou na história com relação a essas mudanças e surpresas que acontecem na política. Professor Arquimedes, objetivamente, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Rio de Janeiro, Eduardo Paes deve levar com folga grande, né? São Paulo, embora esteja tete a tete, mas tudo leva a crer, por uma conjuntura que foi criada, que Bruno Covas deve ser reeleito, tá? E Pernambuco, eu acho que Pernambuco vai ser um caso bem diferente, um caso bem à parte, tá? Onde as esquerdas estão divididas, mas ainda eu vou apostar, não vou ficar em cima do muro não, tá? Eu vou apostar que Marília Reis vai ser eleita. Pronto, ok. Rio de Janeiro já está bem definido mesmo, então não tem o que correr, o Paes vai vencer, fácil, fácil. Em São Paulo, acredito também que diante de um aperto, eu quero estar errado, mas diante de um aperto, o Covas vai ser reeleito, o tempo de campanha para Boulos era pequeno. Aqui em Pernambuco também... Mas destacar, Alberes, aí também, destacar o grande trabalho de Boulos, viu? Certo. O grande trabalho que ele fez em São Paulo. Não, isso aí não se discute, né? A gente está tentando objetivar em questão de números. Aqui em Recife, eu acredito também que vai Marília. E aí, para a gente finalizar rapidinho, Rio Grande do Sul, professor Edivan, Melo ou Manuela? Gostaria muito que fosse Manuela, mas a tendência é que Melo leve. Professor Arquimedes, Rio Grande do Sul, Melo ou Manuela? Siga o voto do relator, professor Edivan. Rio Grande do Sul, acredito que a Manuela vira. Então, pessoal, obrigado mais uma vez no nosso programa. Voltamos na próxima semana com as nossas análises e com o troféu Passa Pano. Acompanhem, se inscrevam, né? Não deixe de participar aqui junto conosco. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau, tchau.